Olá, aqui é o professor João Filho. Na aula de hoje temos aqui Física número 7, né? Vamos falar um pouco sobre mudanças climáticas e também mudança do estado da matéria. Então vamos lá, né? O termo mudança climática, né, ou mudança do clima, refere-se à variação do clima em escala global, né? Falando assim de todo o planeta Terra. Não é simplesmente de um local, né? Essas mudanças de temperatura, de precipitação, né? Diminuindo chuvas em uns locais, aumentando temperatura em outros, aumentando chuva em outros. Esse é o termo mudanças climáticas, né? Então temos aqui o planeta Terra, naturalmente, temos aqui pelas cores indicadas, né? A parte de floresta tropical, em verde. Essa parte mais acima, né, que tem a parte que é habitável, mas muito gelada, né, que seria vegetação de tundra, e outros locais, como o deserto. Aqui temos o deserto do Saara, né, o deserto da Arábia, o da China, da Austrália. E aqui o nosso Brasil. O nosso Brasil tem uma vasta quantidade de floresta, que é a Amazônia, né, imensa, chamada floresta tropical. E bem aqui onde nós moramos, bem aqui, ó, temos aqui essa faixazinha amarela, né, que é árida, né? Tá aqui em inglês, arid, que nós estamos aqui no sertão do Nordeste, uma região árida, poucas chuvas. Mas as mudanças climáticas têm alguns fatores que ocorrem elas, não somente provocada pelo homem, mas também de forma natural. Um dos fenômenos naturais é a quantidade de energia que o Sol expele, né? Joga e chega até nós. Então, o Sol é um dos componentes que pode alterar a temperatura da Terra, né? Provocar uma mudança climática. Os vulcões também, estou falando, todos são naturais, né? Os vulcões também são naturais e podem mudar o clima. Teve alguns anos atrás, poucos anos atrás, que explodiu um no Chile, na Islândia e até, como ele joga muita quantidade de cinzas no ar, a região fica impossibilitada de passar voos aéreos. O avião não pode passar nessa nuvem de cinza. Eles suspendem o voo por essa região que recebe grande quantidade de cinza de vulcões, né? Sabemos que vulcões em atividade no mundo fica direto, né? Expelindo lava. Estou falando daqueles vulcões que explodem, né? Na panela de pressão, a pressão aumenta no interior da Terra, ele explode e joga uma quantidade de cinza muito grande na atmosfera. Esse de vez em quando acontece, mas a erupção vulcânica acontece, né, diariamente, principalmente no Havaí, né, tem quantidade, o vulcão ativo, né, e eles são responsáveis também pelo aquecimento global. Já a emissão de gases, isso aqui é diretamente ação humana, né? Estão vendo nas fábricas jogando a quantidade de poluente, né? De fumaça no ar. O desmatamento também, né? Ocasionado pelo homem, são fatores que aumentam aí o aquecimento global. Claro que a combustão de motores que usam combustível fóssil também é um dos fatores que vai aumentar o aquecimento global, né? Vamos mostrar agora um pouco como é que funciona o sistema de combustão nos motores a combustão interna, né? Só um modelo aqui rapidamente a gente observar como é que ocorre a queima desse combustível. São os motores chamados motores quatro tempos. Aqui eu tenho quatro pistões, é o motor de um carro, né? Tem quatro pistões, aqui então a vela, ó, só sinalizar aqui, ó. Então aqui são a forma que, vou explicar só um, que por exemplo uma moto só tem um pistão na maioria das motos. Então temos uma vela que faz uma faísca, né? Essa vela tem que estar limpinha e, claro, funcional, porque ela vai produzir a faísca para ter a explosão do material que vai estar aqui nesta câmera. Aqui embaixo tem o chamado, acho que é virabrequim, sou muito especialista em motor, mas esse aqui que faz com que o pistão subindo e descendo transfere
uma força giratória, né? Tá aqui, essa parte aqui, ó, tá girando, né? Parte do motor que tá girando. Então o que faz girar é o movimento de sobe e desce desse pistão. Quase certeza que é o virabrequim. Então esse pistão, como é que ele sobe e desce? Ele é bem vedado, né, por anéis. E primeira coisa tem a válvula, a primeira parte, né, o primeiro tempo, são 4 tempos. A válvula de injeção. Essa parte azulada é quando o combustível é jogado nesta câmara, né, a injeção de combustível. Então a primeira parte é injeção de combustível. A segunda parte, a vela entra em faísca, né? Ela vai causar a explosão. A explosão, bum, explode, né? O combustível pega fogo. O terceiro tempo, pode dizer assim, o pistão desce, ele desce e sobe várias vezes, né? Numa combustão, porque quando ele explode, que desce, quando ele sobe, a válvula de exaustão, que é o quarto tempo, né? É aberta e sai a fumaça, né? E você, quando a moto tá parada, tem aquela pancada, pá, 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 né? Aquele funcionamento. É exatamente quantas vezes está abrindo ali a válvula de exaustão para que o motor possa expelir os gases. Então, basicamente é isso. O motor de combustão interna funciona dessa forma. Normalmente os carros têm 3 ou 4 pistões, tem mais, né? Carro de desempenho, né? Tem 8 pistões, 16, não sei. Mas o normal é que tenha esse formato. E nas motos, claro, né? Nas motos o sistema é um só. Agora vamos falar das fases da matéria, né? Sólido, líquido e gasoso. Então a gente tem, vou passar rapidamente aqui, falando da água. A água pode ficar no estado sólido, estado líquido e estado gasoso. E as mudanças desses estados têm nome, tá bom? Quando o gelo derrete, é fusão, né? Vai fundir o gelo, vai virar água. Quando essa água evapora ou ferve, né? Você bota a água no fogo, ela vai ferver, vai secar, para dizer assim, é porque ela entra em vaporização, ela evapora. Quando aí vira a nuvem, né? A parte do ar úmido. E quando esse ar, essa nuvem, né, condensa, se liquefaz, né, ela condensa e se liquefaz. A condensação, liquefação, não. Ela vai condensar e virar líquida. Quando a nuvem está lá no céu, aí entra uma pressão diferente, temperatura diferente, ela vai, o vapor de água, vira líquido e cai em forma de chuva. Aí aqui, quando eu quero, claro, congelar a água, vou levar ao freezer, né? O estado, a mudança de estado do líquido para o sólido é a solidificação. E tem outra mudança, que é do sólido imediatamente para o gasoso, ou o contrário, do gasoso imediatamente para o sólido, que é a sublimação. Sublimação é essa mudança, tanto faz ir como voltar, é a mudança de quando algo está sólido e se transforma em vapor. Ou algo que está em forma de vapor, rapidamente se transforma em sólido. Temos aqui uns exemplos, aqui a fusão, né? O gelo derretendo. Quando as gotículas de água aparecem por fora do copo com água gelada, né? A condensação. O ar é cheio de gotículas de água. Quando bate no copo, ele condensa, vira líquido, né? A evaporação, quando a gente faz alguma atividade física, tem um soa, né? O suor. E passa um pouquinho, você esfria, né? Pode dizer assim, esfria o corpo diminui a temperatura. As gotículas de água do suor, elas evaporam, né? É a evaporação. E tá aí os estados, mudança de estado da matéria. Ok? E claro, a matéria, o ar, né? Ele exerce uma certa pressão sobre os nossos corpos. Nós estamos aqui no mar, né? Um oceano de moléculas de ar. Enquanto mais alto eu subir uma montanha, como está indicando aí na figura, as as moléculas de ar vão ficando mais espaçadas, né? Ou seja, a pressão atmosférica, quanto mais alta, é uma pressão menor. No desenho aqui você vê que um monte de moléculas de ar aqui embaixo, né? Ou seja, a pressão do ar aqui é maior, enquanto lá em cima a pressão é menor. Quando você for
subir uma montanha ou no carro, né? Ao invés de carro, aí sobe uma montanha ou de moto. Quando a altura aumenta, que a pressão diminui, o nosso tímpano vai mudar aí a pressão interna do ouvido, né? Então a pressão interna vai mudar e você vai pensar que ficou moco, né? Ficou moco. Fica assim estranho o ouvido da gente. É porque a pressão externa ficou menor, que você subiu, né? E a pressão interna do ouvido está muito grande. Por isso que fica aquela sensação de surdez. Aqui é um exemplo de uma garrafa, né? Foi tirado o ar de dentro, a pressão da atmosfera amassa ela, né? A pressão é muito forte. E claro, a pressão tem a ver com as mudanças de atuação do vento. Alta pressão, o vento vai soprar onde está baixa pressão, né? Independente da altitude, às vezes a pressão do ar pode ficar maior ou menor e as massas de ar se movimentam, massa de ar. E claro, as nuvens também, né? Se movimentam de acordo com a pressão. Então, no local que a pressão é alta, a pressão é baixa, lógico que o ar vai, como se fosse um rio, vai ocupar o espaço onde tem menor pressão. Ok? Então tá aí, quanto mais alto for a altitude, menor a pressão. Quanto mais baixa a altitude, maior é a pressão atmosférica. Falar também aqui como funciona no motor do carro. É a parte de resfriamento à água, né? Resfriamento à água. Aqui temos um motor de... Vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pistão. Montando só com 4, né? Pode dizer assim, são 6. E por fazer a queima de combustível nessa parte, nesse motor, e normalmente o motor de carro é fechado, né? Tem uma carenagem por cima para ele ficar bonito. Então é necessário um resfriamento por líquido. Então o motor dentro dele há câmaras, né, que entram líquidos, água, né? A gente fala água que é o líquido. Como é que ocorre isso? A água entra por aqui, né, sai, vai para o radiador esfria, né, e volta a parte líquida. E fica nesse ciclo, né, para esfriar o motor. O radiador fica sempre na frente do carro para que o carro possa, no movimento, esfriar esse vapor. Esse mesmo modelo é usado na geladeira, né? A geladeira tem um motor, tem um gás, né? Esse gás ele fica fazendo esse ciclo de trás da geladeira. Nas mais antigas tem essa espiral, né? Esse de metal. Nas novas já está interno, mas é o mesmo ciclo. A pressão aumenta. Essa parte aqui vai aquecer, porque é trocar o calor para poder esfriar lá dentro. Uma pressão para cozimento, a gente usa a pressão para cozinhar batata, feijão, né? Todo mundo tem em casa, maioria, né? Uma panela de pressão para ajudar no cozimento, né? Quanto maior a pressão, mais rápido vai ferver a água e vai ficar uma temperatura mais alta por mais tempo e diminui o tempo de cozimento. Essa é a vantagem de uma panela de pressão do que cozinhar aqui fora, né? Cozinhar sem tampa de pressão. Temos aqui falar em pressão, né? Temos aqui um motor, né, que vai medir a potência. Quanto maior a sua potência, maior o seu desempenho, né? Em carros de alto desempenho como esse, é um V6, ou seja, 6 pistões em V, né? Fazendo com que ele tenha um bom desempenho. E a energia produzida pelo carro na queima de combustível, ele perde 75% da força, né? Da energia que vai ser jogada através do calor, desperdiçada através do calor, e só uns 20 a 25% é realmente aproveitado. Quando um motor a combustão funciona, ele queima mais do que deveria, né? Pode-se dizer assim, gasta muita energia e só uns 30% é aproveitado e transfere toda a sua força para as rodas. E é isso, boa aula e boa prova.